Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos na primeira sexta-feira da Quaresma, um tempo especialíssimo de penitência e, coincidentemente, trata-se também da primeira sexta-feira do mês, um dia especialmente dedicado à reparação às ofensas feitas ao Sagrado Coração de Jesus. Neste ano mariano, queremos recordar também, para você já se organizar, que amanhã é o primeiro sábado do mês e, portanto, a reparação ao Imaculado Coração de Maria, como foi pedido por Nossa Senhora, a vidente de Fátima, a irmã Lúcia. Vamos então um pouco refletir a respeito desta realidade das obras de mortificação, as penitências por reparação, tanto para reparar o Sagrado Coração de Jesus, como para reparar as ofensas feitas ao Imaculado Coração de Maria. Bom, a primeira coisa que nós temos que compreender é que existe uma profunda desordem no pecado. O fato de nós não compreendermos isso se dá porque o pecado é uma realidade espiritual. O pecado ele foi inventado pelos anjos, é uma invenção angélica. Portanto, nós seres humanos temos uma grande dificuldade de compreender verdadeiramente o que é o pecado. Então, sendo assim, Deus vem em nosso auxílio. E então, com a encarnação do Verbo, ou seja, quando Jesus, quando o Filho de Deus se fez homem e morreu na cruz, nós então temos ali, no sacrifício do Calvário, o que é estampado na carne de Cristo, o que é o pecado. Sim, por quê? Porque se o pecado tinha como único remédio a morte de Cristo na cruz, o pecado tem que ser uma coisa muito grave. Veja, quando você vai ao médico e o médico passa para você uma aspirina, pelo remédio você não dá grande importância à doença, porque o remedinho é uma coisa de nada. Mas se você vai ao médico e o médico passa para você uma quimioterapia, aí você fica assustado, porque a doença deve ser muito grave. Pois bem, para a doença que é o pecado, o médico, nosso Deus e Salvador, passou um remédio. Deus precisa se encarnar, morrer na cruz para nos salvar. Ora, se o remédio para o pecado é a morte de Cristo na cruz, existe algo de tremendamente grave no pecado. Existe algo que nós precisaríamos meditar e, num ato de fé, pedir a Deus mesmo a graça. Senhor, revelai ao meu coração a verdade da desordem do pecado. Porque aí, vendo o que o nosso pecado fez com Cristo na cruz, nós vamos enxergando o que cada um de nossos pecados faz espiritualmente de ofensa e desordem a Deus e a tudo aquilo que é santo, portanto também à Virgem Maria e seu Imaculado Coração. Ora, o que é reparar? Reparar quer dizer que eu devo fazer algo para compensar esta desordem, para desagravar, não é? Eu tenho que fazer algo para satisfazer. Explico. Essas três palavras, não é? Reparar, desagravar e satisfazer são sinônimos. Sinônimos que querem dizer o quê? Eu, com o meu pecado, eu ofendi a Deus. Eu ofendi o coração da Virgem Maria. Eu ofendi ao coração de Jesus. Como Deus é espiritual e Ele não sofre, não é? Enquanto tal, fica difícil para a gente entender que ofensa foi essa. Então, Deus se faz homem e com um coração humano sofre. E os sofrimentos causados ao coração de Cristo reverberam no coração de sua Mãe Santíssima. Se nós tivéssemos um coração santo e imaculado como a Virgem Maria, nós entenderíamos o que é o pecado, porque sofreríamos tremendamente quando um pecado é cometido. Vivamos então esta Quaresma para reparar as ofensas feitas a Deus com o nosso pecado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém.